A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, convido você mais uma vez a estarmos refletindo nessa lição da EBD. Essa é a lição de número 10, desse dia 6 de dezembro de 2020. Estaremos estudando sobre a última defesa de Jó. É o título dessa lição, dessa 10ª lição, desse último trimestre de 2020. Eu sou o pastor José Francisco e faço parte da IADA em Austin, a Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Austin, e o pastor presidente é o pastor José Augusto Nunes, e a gente está trabalhando por misericórdia ali, né? Congregação em Carlos Sampaio. Eu convido você a estarmos juntos, discorrendo sobre esse assunto tão importante para a vida cristã. De um homem que passou pela uma das lutas mais terríveis que o ser humano, talvez a maior luta que o ser humano possa passar, e ele enfrentou todas as situações adversas, mas ele saiu vitorioso porque foi fiel em todas as circunstâncias. Então, o texto áureo está no livro de Jó, no capítulo 31, versículo 4, que ele diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Então, essa é a palavra de Jó. A verdade prática, que é a síntese da lição, que traz o comentarista, o pastor José Gonçalves, nos diz assim: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Então, Jó olhou para o passado e fez uma retrospectiva para ver o quanto ele foi usado por Deus, o quanto Deus havia dado graça, ele havia conquistado, e o presente dele estava dificílimo de se passar, mas ele pôde entender que ele foi um grande instrumento de Deus no passado. E todos nós temos algo marcante do nosso passado, e é claro que a gente não vai ficar preso ao passado, mas tem muitas coisas que vai glorificar a Deus quando a gente recorda. E se vier coisas que a gente sabe que não foi agradável, mesmo se vier o pensamento, se a gente recordar, a gente só vai ficar com a experiência para não pecar novamente. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Jó, no capítulo 29, versículo 1 a 5, o capítulo 30, versículo 1 a 5, e o capítulo 31, versículos 1 a 5. Nós não vamos fazer uma leitura para não estender muito no tempo, mas eu aconselho você a ler delicadamente todo esse texto, para que você possa se familiarizar bem com o assunto. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Então, lembrou com tristeza, mas lembrou que ele teve um passado de glória e agora estava naquela situação tão complicada. Mas a gente vai, através de tudo isso, a gente vai tirar experiência para a nossa vida. O objetivo específico da lição são três objetivos, são os 3 tópicos, vamos falar sobre isso.
que é mostrar que Jó lembra os tempos passados quando era visto e reconhecido socialmente por todos. Então Jó, houve um tempo que ele era bem visto por todos na sua sociedade, e bem visto por todos mesmo, e até procurado e considerado magno na situação. O segundo objetivo é mostrar o estado passado de Jó com o presente, quando se tornara motivo de escárnio. A situação mudou totalmente, né? A situação dele foi revertida de vitorioso para uma pessoa que o estivesse desprezível, lançado fora. Mas na mão de Deus ele estava e Deus passou com ele todo, deu graça para que ele passasse todo aquele momento, e mais tarde ele vai reconhecer isso e vai contar a vitória. No terceiro subtópico fala sobre elucidar, quer dizer, esclarecer a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Deixar bem claro que Jó estava sendo acusado pelos seus amigos e ninguém via Jó com os bons olhos naquele período que ele estava passando por todo aquele processo, mas ele tinha consciência de que não havia pecado gravíssimo para poder atrair a revolta de Deus. Então por isso ele permaneceu fiel e confiou no Senhor até que a resposta do céu chegou, e os amigos e as pessoas que foram contemporâneos dele puderam ver o quadro reverter-se novamente e ele sair daquele estado de fracasso, de miséria na qual ele foi colocado durante um período, e triunfar até com a situação superior que dantes ele tivera. Vamos à introdução. Diz assim a introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma. O capítulo 31 encerra da seguinte forma. Acabaram-se as palavras de Jó. No versículo 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Jó, e o capítulo 31, versículo 29 a 31, por isso nessa lição veremos a lembrança de Jó acerca da sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e as bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em oposição ao momento de escárnio e vergonha que ele passava no presente. Nesse sentido, Jó não aceita Jó não aceita que as coisas terminem assim. E, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Então, irmão, Jó passou por um momento tão difícil, ele cercado só por coisas complicadas, por sofrimento e crítica dos amigos, rejeição, desprezo. Ele não teve mais a quem recorrer, senão voltasse para Deus e apresentar diante de Deus, pedindo misericórdia, claro, pedindo misericórdia e apresentando a vida dele. Deus entende. Nenhum homem tem condições
de se justificar diante de Deus por nada que se fez, por nada que ele já tem. Mas a situação, Deus entende a situação do homem, a humanidade do homem é fragilizada. Então, Deus entendendo isso, ele se apresentou diante de Deus e mostrou essa situação. E Deus entendendo todo aquele seu sofrimento, Deus o abençoa e faz triunfar, porque até então tudo aquilo que ele estava passando era o próprio Deus que havia permitido para provar para Satanás que Jó era íntegro e justo em qualquer que fosse a situação. Vamos ao primeiro tópico da lição, que diz assim: Jó relembra seu passado de glória. O primeiro subtópico diz assim: prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao passado. Como já dissemos, nostalgia é tristeza por falta de algo, é o pesar. Jó estava lembrando com tristeza que ele já tinha sido um homem totalmente próspero, porém estava vivendo aquela situação. A primeira coisa que lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Eram lembradas de um passado que não mais existia. Ele tinha a lembrança de um passado que não mais existia. Ele agora se sentia desprezado, se sentia abandonado e até mesmo a luta era tão grande que ele não conseguia sentir a presença de Deus. O próprio Deus se ausentou dele um pouco no que tange a cercar com as bênçãos, porque Deus estava mostrando para Satanás que ele tinha um processo a passar, que ele seria fiel em qualquer circunstância. Mas Deus também sabia da fraqueza humana, que o homem não aguenta por muito tempo suportar tamanha prova. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele e sua família, sua orientação em meio às dificuldades e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Então, Jó lembrou tudo aquilo ali, como ele tinha sido. Tudo na vida dele era de prosperidade, tudo ajustado, e comunhão com Deus, e sentir a presença de Deus constantemente. E naquela feita ele estava vivendo totalmente o abandono e não sentia mais fluir tudo isso que ele colocou aqui em destaque na sua vida, não fluía mais, ele estava totalmente triste, uma nostalgia realmente triste por causa de algo que havia perdido. O segundo subtópico fala reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia função de um respeitado juiz de sua cidade. Quanto aos jovens, como os velhos, tanto os jovens quanto os velhos o procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece como referência nos diálogos no livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele
ajuntava, ele ajudava os desvalidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, protegia os pobres e punia os opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta e adorno. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do céu. Até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse seus dias terminassem de paz ao lado de sua esposa e seus filhos. O contrário disso não estava em sua agenda. Terminar a vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus. Então, irmãos, Jó também lembrou que ele tinha uma grande posição social, porque ele era um homem que aplicava-se a ajudar aos necessitados, a defender as causas dos pobres, e com isso ele ganhou um grande destaque no meio da sua comunidade, porque ele, de fato, ele agia com justiça, porque ele castigava os opressores e defendia os pobres, os menos favorecidos. Ele defendia e fazia de tudo para manter as pessoas debaixo de uma paz. E agora ele se vê numa situação daquela, e jamais esperava o desejo do coração dele que a sua vida terminasse de uma maneira branda, que ele fosse, de fato, não contemplasse aquela miséria, tudo aquilo que ele estava passando. O desejo do coração dele é terminar os seus dias em paz, ao lado da sua esposa, dos seus filhos. Mas, ao contrário de tudo isso, ele estava vivendo agora um momento de sofrimento, de crítica, de abandono, de desprezo total. Então essa aqui é a nostalgia de Jó. Ele entristecido por lembrar de que ele foi tão vitorioso e agora está vivendo uma circunstância tão complicada em sua vida. O terceiro subtópico fala sobre uma ponderação importante. Ponderar é examinar, viu, irmãos, analisar. Então, uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas. Ao contrário, aos defendidos nas Escrituras, de fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista. Um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto e além do que está escrito e sobrepor
o pensamento político bíblico. Então, irmãos, embora Jó fosse uma pessoa que se voltasse em ajudar, em trabalhar pelos pobres, ele não era um socialista, como alguma linha política em alguma parte do mundo, onde as pessoas, os socialistas, na realidade, que eles querem, através desse materialismo, eles querem envolver as pessoas e dividir uma renda, que a gente, na realidade, que a gente não vê acontecer isso dentro do propósito geral de dividir renda, a gente não vê isso, mas pelo menos o propósito dos socialistas é esse. Mas o de Jó aqui não, Jó fazia tudo espontaneamente para ele dar moral aos que menos favorecidos, mas está longe de ser o que o Jó fazia com esse socialismo moderno. Então, a gente tem que ter a mente totalmente esclarecida sobre isso aqui, porque Jó não foi um socialista, ele foi simplesmente uma pessoa justa, temente a Deus, e que, em consequência disso, ele queria o bem da sua sociedade, queria que a sociedade vivesse sua vida de vitória e, acima de tudo, ter comunhão entre si, e comunhão, talvez, ele buscava também que as pessoas tivessem comunhão com o Altíssimo, mas não era um socialista. Vamos ao segundo tópico. O segundo tópico vai falar assim: Jó lamenta seu estado presente. Totalmente justo, né, irmão? Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Olha só. Quem tanto ele ajudou, agora ele, na época boa, ele agora é desprezado, ele agora é deixado de lado. Então, vamos lá ao texto. Diz assim: após lembrar com tristeza a sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto de que havia chegado, sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Os mais velhos eram respeitados, viu, irmãos? Deveria ser assim até hoje, né? Mas, infelizmente, nós, principalmente aqui no Brasil, a situação é bem complicada. Os velhos normalmente são desprezados, ninguém gosta de ficar perto. Quer dizer, ninguém não, a maioria das pessoas não gosta de ficar perto de velho, de se aconselhar com velho, e às vezes a maioria dos velhos ficam desprezados mesmo, que são a maioria, não são todos. Mas no Oriente, o costume era esse, é honrar os velhos e pôr em destaque, ter cuidado com os velhos, viu? Os velhos eram estimados, viu? Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim, os de menos idade do que eu e cujos pais eu teria desdenhado, quer dizer, teria desprezado, de pôr com os cães do meu rebanho, de homens respeitados, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava este fundo do poço. Então, Jó sentiu-se totalmente abandonado, desprezado, pessoas que ele honrava, ele agora
totalmente rejeitado por eles e totalmente desprezado e não mais estimado como era antes. Então isso causou em Jó, mais do que normal, uma grande tristeza, uma nostalgia por esse tipo de situação que ele viveu. O segundo subtópico aqui do segundo tópico fala sobre abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Como o salmista, Jó lamenta suas dores. No Salmo 42, versículo 4, nós encontramos Davi fazendo lamentação do momento difícil que passou. Aí imagine, Jó também teve situações semelhantes, de lamentar tudo aquilo que ele estava passando. E podemos classificar que justamente, né? Nas suas vestes, ele via uma prova real do seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida seria manchada, ou seria feridas abertas em Jó. Haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que, mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignorava. O homem de Uz sente-se cansado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Então, irmãos, a grande tristeza que atingiu Jó foi essa, porque ele vê um homem que de repente vestia das melhores linhas de vestimenta da sua época, era um destaque em tudo que possuía por causa da sua riqueza, agora com roupas esfarrapadas, manchadas pelos seus ferimentos abertos, né? Roupa colada no corpo e manchada. Ele sente um desprezo muito grande, sente tristeza, porque ele que antes desfrutava de uma comunhão com Deus e sentia o agir de Deus na vida dele, agora se sente desprezado. Ele mesmo declara isso, ele declara que Deus estava o ignorando, mas não era isso, embora às vezes a gente não entende a linguagem de Deus, mas foi o sentimento de Jó que ele estava revelando. Sentiu-se como se um furacão passasse na vida dele, arrastando tudo que ele tinha e ainda causando a ele um grande sofrimento, tanto na área física quanto emocional. O terceiro subtópico aqui do segundo tópico diz assim: Deus teria abandonado Jó? É uma interrogação. O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que seu clamor foi totalmente desconsiderado,
doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudar, ele era, em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos-nos tudo em seu altar. Então, irmãos, aqui o escritor da lição está nos dando um conselho de que em momentos, às vezes, em alguns momentos a gente passa, a gente se sente injustiçado, se sente até mesmo que as pessoas forem ingratas conosco, não tem que ficar reagindo para a vingança. O que nós temos que fazer é colocar no altar de Deus, porque Deus é quem vai trazer a vitória. Então, muitas das vezes acontece isso, as pessoas que você socorre nas suas aflições, pessoas que você cuida dela nos momentos das necessidades que elas têm, depois ela simplesmente te abandona, depois que ela melhora, que ela se ajeita, te abandona e não quer mais saber nem de ouvir falar em você. Então, Jó se sentia assim. Na realidade, Jó estava passando por uma provação, mas ele se sentia totalmente assim, desprezado, e isso é que ele pensou estar sido abandonado por Deus. Não, não foi o abandono de Deus, ali era uma provação, mas mexeu com toda a estrutura de Jó, tanto física quanto emocional, e isso causou a ele esses sentimentos. Vamos ao terceiro tópico, que nos diz assim: o futuro em aberto de Jó. Jó estava recordando o seu passado, vendo agora, fazendo uma comparação entre o seu passado e o seu presente, e ele não tinha nenhuma... Ele esperava que Deus fosse trazer para ele uma vitória, claro, ele estava aguardando o livramento de Deus, mas ele não ousava fazer imaginações, projetos, para que, ao superar aquilo ali, ele pudesse estar exercendo. Mas vamos ver, vemos então o futuro em aberto. Aqui mostra aqui, o primeiro subtópico fala assim: Jó em defesa da sua ética social. Então Jó, nos seus lamentos aí, ele vai defender a sua posição sexual, sua ética social, porque isso tinha uma importância muito grande no passado, mas ainda diante de Deus ainda tem pessoas que estão vivendo nesse contexto aí, vivendo uma vida totalmente relaxada. Não pense que vai passar em branco diante de Deus, não. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso comportamento ético-sexual. Vamos lá então. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta ao querer mostrar que a inocência de Jó ainda
sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. No versículo de número 1 a 4, do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu o desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com nossos próprios olhos. Jesus destacou isso, que a gente precisa ter cuidado com o nosso olhar, porque os olhos são as portas para a vitória ou para a derrota. Se você olhar, Jesus falou assim, se nós olharmos para alguma coisa com intenção impuras, já nos tornamos impuros. Se olhar para uma mulher com intenção maliciosa, com intenção imoral, já cometeu a imoralidade. Então Jesus foi rígido, e é rígido com relação a essa situação. E a gente vê que muitas das vezes não se importa, não nos importamos com isso. Precisamos ter muito cuidado, porque os olhos vão iluminar o nosso caminho ou vão trazer escuridade. Então é preciso que a gente tenha cuidado com o nosso olhar. Então já mostrava aqui que quando ele, durante todo o tempo que ele viveu, ele não teve aquela preocupação de olhar maliciosamente para uma jovem e olhar com um olhar de impureza, de imoralidade, mas ele sempre teve cuidado de respeitar. Não é pecado olhar para uma pessoa. O pecado é como se olha. Viu, irmão? Você olhar para uma pessoa, ver uma pessoa, isso não é pecado. Mas o pecado é você olhar com malícia. Isso a gente está falando na questão do sexo, na questão do homem olhar para uma mulher e com olhares maliciosos, imorais, impuros. Isso não quer dizer que você não pode olhar para uma mulher. Olha para a mulher, olhar normal, que é um corpo, é aparente, físico, então você vai olhar. Mas o seu coração é que vai estar determinando. Você está olhando, muitas vezes mandando mensagem lá, a tua mente está sobrecarregando de malícia, de impureza. Da mesma sorte as mulheres também, com relação aos homens. Então é preciso que se tenha extremo cuidado com relação a esse tipo de comportamento. Então cuidemos dos nossos olhos, para que eles sejam como luz para nos iluminar e não nos trazer trevas e escuridade. Vamos então ao segundo subtópico, fala assim, em defesa da sua ética social. Jó também fez uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípio de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão, a viúva, e o órfão e a viúva com humildade. Os escravos, mesmo sendo de sua propriedade, tinham liberdade para procurarem apresentar-lhe suas queixas. O seu comportamento ético-social
o habilitou a agir como o tribuno dos desvalidos. Lembra-nos na verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos de nossa ética social. Então, nós encontramos aí que quando ele apresentou essa questão ele lembrou da questão social, ele estava simplesmente mostrando que ele tinha cuidado, ele não tratava, mesmo os empregados, ele não tratava com desprezo, dava direito de fala aos empregados. Nós vemos aí algumas pessoas que, quando tratam o empregado, tratam como se fosse um zero à esquerda, como se ele não necessitasse dele. O empregado simplesmente é que carece da ajuda, do dinheiro dele, e que ele não precisa do empregado. O empregado que produz para você, então tem que ser tratado com respeito, e também é um ser humano. E se você é um cristão, você lembra que você tem senhores acima de você também. Precisa respeitar os seus subordinados. Então, e os desvalidos precisam ser atendidos, pelo menos serem ouvidos. Então ele lembrou disso, como ele se comportava tão elevadamente diante dessa situação, e agora estava passando por tudo aquilo pelo desprezo daqueles que ele havia ajudado. Vamos então ao terceiro subtópico para sobre busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. Quem me dera que me ouvisse. Quem me dera que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a sua situação presente. Mas se eu olhar no futuro, ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante do tribunal. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele mesmo nos justifica. Então, irmãos, Jó, ele obedeceu a Deus, ele tinha um padrão totalmente diferente da sua sociedade na época, teve cuidado, mas ele entendia que quem pode justificar o homem é Deus. Homem algum pode ter o direito de ser justificado pelos seus próprios méritos. O homem é justificado pela graça de Deus. Então, e justificado pela graça, ele passa a ter paz com Deus e passa a viver sob a sua orientação. Então é preciso que a gente entenda isso. Mas Jó, na sua aflição, ele se examinando, ele quis um diálogo com Deus, porque ele queria sair daquela situação, porque ele sabia que Deus iria o inocentar, porque ele não havia cometido pecado algum,
e estava sofrendo, passando todo aquele momento. Vamos à conclusão da nossa lição, que diz só: nessa lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido o pecado de que o desabonasse. Normalmente sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Então, Jó não murmurou contra Deus, passando todo aquele momento difícil, sendo abandonado pelos seus próximos, né? As pessoas que estavam mais chegadas a ele, creio que foi abandonado pelos melhores amigos, pelas pessoas que muito ele havia ajudado, mas ele permaneceu fiel porque ele esperava de Deus a solução para o seu problema e chegou no momento preciso. Talvez você que está nos acompanhando aí nessa aula pode ter passado um momento tão difícil, tão cruel na sua vida, que você pensa estar abandonado por Deus, estar abandonado por todos. Saiba que Deus não te abandonou, jamais te abandonará. Mas tudo tem o porquê de Deus naquilo que a gente passa na vida. Ele vai te trazer a vitória. Ele vai te fazer mais que vencedor. Acredite nele, porque a vitória é certa. Espere nele como Jó esperou e alcançou a sua vitória. Você também alcançará a sua vitória se permanecer fiel ao Senhor nessa luta. O Senhor vai te aliviar a luta, o Senhor vai trazer a solução para o seu problema, mas acima de tudo precisa perseverar fiel. O que trouxe a vitória a Jó, que fez com que Jó conquistasse de novo a confiança da sociedade e tudo, a sua prosperidade, foi a sua permanência fiel a Deus nas circunstâncias que o atingiu. Então, portanto, permaneçamos fiéis, busquemos ao Senhor. Então, eu espero ter contribuído nessa aula para que você possa tirar algum proveito, então você tomar algum caminho para poder seguir, até aprimorando, e que Deus nos abençoe e que nos ajude sempre a termos confiança na palavra do Senhor, entendendo como Jó que vale a pena ser fiel. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.